dois. Se eu tivesse que escolher um pivô, eu escolho o The Dream. Para mim ele foi o mais completo. Dos dois lados da quadra, eu entendo o Shaq de Los Angeles, principalmente, que é um Shaq extremamente dominante. E eu queria ver não existe o se ele tivesse ficado em Orlando, se a dupla não tivesse sido desfeita, ele e o Penny Hardaway. Mas se tivesse que escolher um pivô dos três, para mim é o The Dream. Para o senhor? Também. Também? Também. Com o coração partido, mas você respeita e entende quem partido? Coloca o Shaq. Porque muita gente coloca o Shaq como pivô das pessoas da nossa idade aqui, dos 40 anos que o senhor tem, dos 50 que eu tenho. Dos 40 e dos 50. 22 são 40. Exato. Você tem... Muita gente coloca o Shaq, porque achava que a dominância do Shaq, o jogo do Shaq, o carisma do Shaq faz com que ele seja maior do que o Olajuwon. Eu acho que como jogador de basquete, como jogador de basquete, o Olajuwon é mais completo. Trabalho de pés, inteligência, visão de jogo, defensivamente, Olajuwon. Para mim, o Olajuwon, acho que ele foi. E o fato de ele ter sido campeão. O Shaq em número 2 nesse ranking seu aí, e o Pat Ewing em terceiro. Número 3. Nos anos 90, esse era o Big Three dos pivôs. E tem o David Robinson também, né? David Robinson, e aí sim... Mas não vai começar a falar mal de novo do David Robinson aqui, né? Pesa a favor do David Robinson os títulos, a história, mas o fato de ter sido referência... Mas foi quando o Tim Duncan chegou. Sim, mas de ter sido a referência americana já na seleção... Lembrando que o Hakeem Olajuwon conseguiu, né, vencer toda uma questão burocrática e em 96 defendeu o time norte-americano em Atlanta, nos Jogos Olímpicos, né? Havia toda uma questão aí, demorou um pouco para ele ser oficializado como um jogador com a permissão para defender o time americano. Defendeu, e o trio de pivôs era simplesmente Shaq, Olajuwon e Robinson, no time olímpico de 96. Os de 92 era Robinson e Ewing. Né? Exatamente. E essa entra uma outra discussão que a gente já teve em outros momentos, mas que vale a pena trazer para o Jararacas, é que quando a gente fala do principal estrangeiro da liga, a gente não coloca o Olajuwon nem o Ewing, por exemplo, porque eles são estrangeiros, o Ewing jamaicano e o Olajuwon nigeriano, por eles terem feito parte todo o aprendizado de basquetebol no Universitário dos Estados Unidos. Então a gente não coloca eles como norte-americanos, como estrangeiros. A formação americana. E também por terem jogado pela seleção americana. Os dois jogando pela seleção americana. Né? Não, e o Ewing ainda jogou em 84, em Los Angeles. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que quando a gente fala da conversa Georgetown e Houston. Dos estrangeiros, a gente vai sempre pensar em alguém que veio de fora de verdade, como o Dirk Nowitzki, como o Jokic, o Giannis, o Luka, o Ginobili. A gente vai sempre citar esses. O Steve Nash, por exemplo, é sul-africano, canadense, mas jogou em Santa Clara. E a gente não... Eu, por exemplo, a gente tem o mesmo critério nisso. Algumas coisas a gente diverge, mas nesse a gente tem o mesmo critério. O fato do cara ter jogado no universitário, e por mais que o Steve Nash tenha jogado pela seleção canadense, mas não deixa o cara ter o aprendizado americano, né? Eu acho que isso é... Uma formação americana. Uma formação. O ponto de discórdia, que é um cara difícil de você analisar, que é o Domantas Sabonis. Porque o Domantas Sabonis ele nasceu em Portland. Ele fez college depois, ele jogou na Europa, depois ele fez college em Gonzaga e joga pela seleção da Lituânia. Então, assim, é um ponto de discórdia. Assim, eu não consigo ver o Domantas como um estrangeiro. Por mais que jogue pela seleção da Lituânia. E que defende recorrentemente a Lituânia. A seleção da Lituânia, que o pai dele é presidente da federação e foi o maior jogador da história. Inclusive, estava na disputa do pré-olímpico que a Lituânia perdeu em Porto Rico. Exatamente. E não avançou para os últimos Jogos Olímpicos. Olímpicos. O fato de... O Valanciunas não estava, ele estava. Exato. Então, assim, eu acho que é um ponto de... É um caso bem à parte, nunca tinha acontecido isso. Porque ele teve aquela... Até porque, para o cara jogar uma universidade, o cara não poderia ser profissional. E ele joga de graça no Unicaja Málaga. Eu cheguei a fazer jogo dele na Euroliga, no Unicaja Málaga. Né? Jogando no fundo do banco, como aprendizado, né? Para justamente... Como o pai tinha jogado muito tempo na Espanha, então ele já tinha uma relação lá com a Liga Espanhola e o Sabonis, o Domantas, ele acaba jogando pelo Unicaja Málaga antes de vir para a Universidade de Gonzaga. Né? Então, e ele é draftado vindo dos Estados Unidos. Eu acho que o aprendizado dele foi muito legal. Foi o mais completo, assim. Se você tiver um filho, mais global, se você tiver um filho
e seu filho um dia falar, Não papai, teria, eu não. quero jogar basquetebol, Minha esposa eu faria não- minha isso, eu esposa não faria deseja. ele fazer uma base de 13, 14, 15 anos na Europa, como por exemplo o Thiago Splitter foi com 15 anos, saiu de Blumenau e foi para a Espanha, de ter um entendimento do basquetebol FIBA numa liga muito mais forte, numa estrutura um pouco mais consolidada do que no Brasil, e depois partir dali o cara sair para uma NBA como ele saiu, ou no caso do Domantas, ir para o basquetebol universitário para ter um aprendizado mais rápido, né? De entendimento do jogo FIBA para o jogo físico americano da NBA. E aí ele passa por essa Universidade de Gonzaga, ele vai muito bem, o time acaba caindo em Elite 8 e o Sweet 16, e aí ele vem para uma NBA com uma condição um pouco melhor, mais bem preparado. Mitchell Enes. Mitchell Enes BR, é isso. Traz Hakeem the Dream, que é nada mais nada menos do que o número 1 do draft no draft do Michael Jordan. Acho que só por isso. Basicamente Se ele não isso. fizesse mais nada, ele ia ser conhecido por isso. Eu lembro Mas que ele um- não é conhecido por isso. Ele é conhecido pela qualidade do trabalho dele. Eu lembro de um Acho que NBA demais. Action do início dos anos 90, que é um pequeno perfil do Olajuwon, e esse pequeno perfil termina com ele sentado num ônibus, o ônibus em movimento, e ele dormindo. E aí eles brincam com com o apelido, Sonhando. os sonhos, né? Porque era um início dos anos 90, antes do bicampeonato de 94, 95. Essa é a conversa mais psicodélica e histriônica e exótica de Natal, envolvendo um podcast que só fala de NBA, Exato. mas que também teve momentos aí que violaram, né, o politicamente correto, que era o nosso objetivo aqui, você fazendo piadas aí envolvendo preservativos de